E se eu te falar que um único anúncio foi responsável por colocar a Apple no mapa da computação? Isso mesmo, hoje eu vou compartilhar contigo qual foi esse grande anúncio que mudou a história da Apple e por que ele foi tão importante naquele momento da história da Apple. Se você não conhece ainda, se você não sabe qual é esse anúncio, então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Se você está chegando hoje aqui é o Growth Dojo, o canal do Growth Hacker. Constantemente eu trago hacks, estratégias, táticas, tudo para te ajudar a melhorar os seus resultados. Então aproveita, já te inscreve e ativa as notificações. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aqui na descrição do vídeo. E para eu saber que você está curtindo efetivamente, é muito importante o seu like, já deixa um joinha aí. Muito importante, eu sempre deixo links relevantes na descrição do vídeo, e nesse aqui não vai ser diferente. Recomendo fortemente que você acesse a descrição, pois um desses links pode ajudar o seu negócio a escalar mais os resultados ou pode te ajudar também no seu desenvolvimento profissional, se tornando um Growth Hacker. Fechado? Bom, vamos falar um pouco então sobre esse famoso anúncio que virou a chave da Apple. O primeiro Apple que foi lançado no mercado, ele era conhecido como o Apple I. E o Apple I hoje ele se tornou até mesmo uma joia de colecionadores, porque foram desenvolvidos em torno de 200 e poucos computadores modelos naquela época. Não tinha aquela grande demanda, os computadores pessoais eles estavam sendo desenvolvidos, estavam no início de um processo, porque até então só a gente conhecia apenas os mainframe ou grandes computadores que eram utilizados apenas por empresas, né? Então eram computadores muito grandes e os computadores pessoais eles estavam surgindo ainda naquela época. Então a Apple ela vinha com essa visão de negócio, de oportunidade, puxando, junto com outros players, obviamente, essa frente de computadores pessoais, e o Apple I foi o primeiro computador que a Apple lançou no mercado. Eles venderam em torno de 175 computadores. Obviamente, não foi o Apple I que mudou o jogo e fez com que a Apple se consolidasse como a Big Tech que ela é hoje no mercado. Mas em 1983, eles desenvolveram o Macintosh, que foi o primeiro grande computador pessoal com interface gráfica, etc., né? Muito pela visão do Steve Jobs de ter aquele refinamento, diversos tipos diferentes de fonte, etc. Teve, né, uma grande expectativa com o lançamento desse computador. Mas eles sabiam que simplesmente lançar essa tecnologia não era o suficiente, eles precisavam fazer muito mais. Então, o até então CEO da Apple ele resolveu chamar um grande ícone da publicidade da época chamado Lee Clow, certo? O Lee Clow, ele foi então, né, recebeu esse grande desafio junto com o Ridley Scott, que é o diretor aí do Blade Runner e de diversos outros filmes famosos. Eles foram então, né, parte do time que desenvolveu esse grande anúncio. E o que eles bolaram nesse sentido, né? Existia já o livro 1984, né, que é um famoso livro que ele fala sobre uma espécie de controle político e também mental das pessoas em um contexto que a gente pode até encaixar de alguma forma no que a gente vive muitas vezes na nossa realidade, onde as pessoas elas eram controladas, né, diretamente monitoradas com câmeras, etc. E era feita uma espécie de lavagem cerebral, né, uma forma resumida o que é, né, o 1984. E o que eles pegaram? Eles pegaram esse conceito do 1984 e eles, ao invés de vender o computador, falar sobre o computador, eles construíram um anúncio que ele se transformou numa espécie de ícone de libertação das pessoas, né, para ser algo muito maior do que isso, né? Então eles, através desse anúncio, eles
apoiaram a Apple, colocaram a Apple em outro patamar, né? Para as pessoas disruptivas que iam quebrar o status quo, pessoas que buscavam quebrar o status quo, né? Quebrar paradigmas, transpor barreiras, etc. Então eles não falaram do que é o computador, mas sim o que aquilo representa, né? Se a gente for pegar até o próprio Simon Sinek, que faz análise de como a Apple vende, né, os seus produtos, né? Tem o Golden Circle, então ele traz um pouco dessa ideia. Então, ao invés de falar do computador e os seus aspectos periféricos e tecnológicos, ele fala do que aquilo representa. E esse vídeo foi justamente isso. Eu vou colocar aqui para a gente ver, não vou colocar todo o vídeo, mas alguns relances, para não ter problema aqui também com o vídeo, tá? Sobre o que foi isso, tá? Então, de fato, vem essa mulher fugindo da polícia e tá naquele contexto ali do 1984, né, que tem um filme, inclusive, sobre o livro. E aí tem esse ditador que está falando ali com as pessoas, e aí vem essa mulher e faz o lançamento desse martelo. E essa ação é para quebrar, né, o ditador, enfim, quebrar aquele zeitgeist daquele momento, né, e dizer assim, poxa, 1984 não será como 1984, ou como se esperaria que fosse, vai ser uma outra coisa. E justamente foi no ano de 1984 que foi então lançado o Macintosh, e esse vídeo foi o primeiro grande ads, né, o primeiro grande anúncio que foi veiculado no Super Bowl, né, que fez um sucesso estrondoso, tá? Então o nome desse vídeo é 1984, né, que é quando foi lançado, né, a mensagem, né, o anúncio de lançamento, né, do Macintosh, que sim, de fato ele foi também lançado, né, iconicamente nesse mesmo ano. Foi produzido, estava pronto em 1983, mas ele foi lançado, né, em 1984 para, né, fazer todo esse envelopamento, digamos assim, publicitário para o lançamento desse computador. E aí, o que você achou? Já conhecia essa história desse anúncio da Apple? Quero saber a sua opinião e também gostaria de saber se você tem outras referências tão legais quanto essa que te marcaram e que você também achou muito bacana a história. Deixa aqui nos comentários. Fechado? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em um próximo. Grande abraço!